Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é o Ulisses falando e nesse dia 16 de agosto de 2023, quarta-feira, aconteceu na cidade de São Paulo um protesto contra os novos ataques contra a educação que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem feito ou tentado fazer. Esse protesto aconteceu em frente à Secretaria de Educação do Estado e ele contou aí com algumas pautas em comum, embora tenha muitos ataques contra a educação acontecendo, inclusive do governo federal. Vale lembrar aí que o governo federal não está mudando o absurdo do novo ensino médio, que começou no governo Temer e Bolsonaro, né? O governo Lula está mantendo isso, que já está causando uma série de problemas gravíssimos, inclusive nas escolas do estado de São Paulo, né? E além dessas pautas, né, e da educação de São Paulo que já estava horrível antes do atual governo, que consegue piorar ainda mais as coisas, dentre as principais pautas, a categoria dos professores está pedindo por livros didáticos impressos, já que o governo do estado decidiu que seria uma boa ideia tentar fazer o livro didático ser digital. O que também, dentre todos os problemas nessa questão aí, vale ressaltar que os professores acabam tendo a liberdade de ensino, de uso de material didático restrita, né, com uma medida autoritária e tão errada quanto essa. Falando aí da liberdade do professor de ensino também, né, vale dizer que o protesto estava contra a ideia é, absurdamente mirabolante, errada, burocrática, autoritária do governo do estado de São Paulo de exigir aí, querer que diretores e representantes do tipo fossem assistir às aulas dos professores para prepararem relatórios. Enfim, uma medida aí ditatorial, né? Não surpreende nada vindo de alguém que apoiou Bolsonaro, né, que é apoiado por nazistas desde pelo menos 2004, pelo que a gente tem registro, né? Então, acho que vale a gente dizer que não é nenhuma surpresa o governo Tarcísio vir com uma medida tão autoritária que parece até coisa do escola sem partido, né? Além disso, dentre as reivindicações, tinha por melhorias nas condições de trabalho dos professores, já que quem acompanha, por exemplo, sabe que a categoria O dos professores estaduais é extremamente precarizada, tem direitos a menos na prática, né, que outros professores têm uma série de problemas de estabilidade, enfim, também a questão de salários justos, né, esse plano de carreira. E também outra grande reivindicação dessa manifestação de hoje foi a manutenção das verbas na educação, que já estavam baixas, já vinham sofrendo vários cortes, né? E agora o governo Tarcísio está aí tentando fazer mais um corte absurdo, né? Então, essas são algumas das reivindicações comuns. Muitos manifestantes, né, estavam reivindicando fora Feder, ou então fora Feder e Tarcísio, né? Sendo que o Feder é o ministro da Educação aí, nesse esquema completamente absurdo que de governo da educação do Estado, que inclusive tem até conflito de interesses, né? Quando a gente vai ver o, que tipo de material o governador Tarcísio estava querendo passar, né? Vindo aí de empresas do próprio Feder, que já estragou a educação no Paraná, né? E aí foi chamado pelo carioca Tarcísio para estragar a educação em São Paulo. Enfim, tem uma série de problemas aí na educação que todo mundo deve se conscientizar e apoiar essa luta, né? Contra esses ataques. Independentemente da gente criticar se o sindicato está atuando direito nessa luta ou não, né? A gente precisa se informar enquanto sociedade para ajudar, de fato, a construir uma educação de qualidade para melhorar o nosso país e melhorar as condições aí da humanidade, né? Então, sem mais delongas, né, depois dessa introdução longa, fiquem agora com as entrevistas que a gente conseguiu pegar aí para vocês se informarem melhor sobre essa questão tão importante.
Eu estou aqui com o Wendel, da UJS. Eu queria saber o que vocês estão achando dessa construção, dessa luta dos professores aqui, né? O ato de hoje aparentemente não cancelou aula em escolas, né? Apesar disso, está tendo esse ato aqui agora. Então, assim, qual a perspectiva de vocês para esse ato, para ele avançar a luta? Vocês acham que o ato poderia estar sendo feito de outro jeito, que a luta deve ser conduzida com esse tipo de ato, com outras mobilizações, enfim, qual o caminho para, de fato, vencer esses ataques aí, esses vários ataques da educação? Eu acho que a gente deve fazer a mobilização constante em torno disso, porque, além de tudo, é um problema que afeta todos nós, tanto os estudantes quanto os professores, né? E a gente vem aí fazendo esse debate desde que foi instaurada aí essa decisão do secretário de Educação e que desde o início a gente foi contra tudo isso, porque não faz sentido a gente jogar no lixo 120 milhões de reais que já foram investidos nos livros do nosso estado, e é mais que necessário, né, a gente voltar para o Programa Nacional de Livros Didáticos, porque isso diz muito a educação que nossos jovens vão ter, que os estudantes vão ter diante do cenário nacional, porque não adianta São Paulo ir num modelo totalmente diferente do que o restante do país está aprendendo, sabendo que não vai ser viável para a galera conseguir ter condições de entrar na universidade, e isso é algo que a gente pauta muito, o ingresso na universidade após o ensino médio e tudo mais. O Grêmio vai ser campeão! E a gente defende aí todos os dias essa questão dos livros, de uma escola que nos represente, e a gente está aí nessa mobilização constante para a gente conseguir derrubar o governo do Tarcísio, o secretário Feder, que não faz muito sentido as ações que ele vem fazendo recentemente, né? Beleza, obrigado. Estou aqui com a Rosaura de Almeida, do APASE, do sindicato, e eu queria saber qual a importância que vocês veem de estar aqui construindo esse ato hoje, em meio a tanto ataque, né, do governo do estado, desde invadir a privacidade, né, da comunidade escolar nos celulares, né, e querer colocar, vamos dizer assim, fiscal em sala de aula, né, para cercear o trabalho dos professores, cortes de gasto, entre aspas, né, de investimento, enfim, vários problemas aí no governo Tarcísio. Então, nesse contexto, qual a importância de estar aqui na luta e quais os caminhos que vocês veem que seriam mais adequados para, de fato, vencer esses ataques e melhorar as condições de trabalho de vocês e da educação no geral? Como o sindicato representativo dos supervisores de ensino educacionais, portanto, parte do quadro do magistério da rede pública estadual, né, nós vemos este como mais um momento da luta em defesa dos profissionais de educação, em defesa da escola pública, em defesa de uma educação de qualidade socialmente referenciada para os meninos e meninas da rede pública estadual, né? Então, além deste momento, a gente tem estado nas redes sociais, nos atos da Assembleia Legislativa, conversando com a nossa base sobre como, no cotidiano das nossas ações de acompanhamento das equipes escolares, a gente possa exercer as nossas atribuições de forma a emancipar profissionais, equipes escolares e, consequentemente, os estudantes da Escola Pública Paulista. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Gianazzi, do PSOL, e eu queria saber qual a importância desse tipo de ato de hoje para, de fato, combater esse monte de ataque aí da educação que o Tarcísio tem passado ou tentado passar e recuado, né? Qual a importância de construir esse ato e como você acha que deve ser conduzida a luta contra os ataques? Você acha que a luta é institucional, com você, por exemplo, conduzindo essa luta, os seus parlamentares aliados conduzindo, já basta, ou você acha que a luta precisa ir para além das instituições para, de fato, vencer os ataques? Nós temos que combinar várias ações. Eu acho que o movimento social, o movimento do magistério, dos profissionais da educação é o principal. O povo na rua é o que vai decidir, mas é importante também fazer o que nós estamos fazendo, acionando o Ministério Público, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça, a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Então, do ponto de vista institucional, nós estamos fazendo isso o tempo todo, entendeu?
Então tem que combinar as duas coisas, pressão popular, como esse ato aqui é fundamental, é o magistério se manifestando contra a saída do Estado do Plano Nacional do Livro Didático, contra esse secretário que, no mínimo, ele está numa situação como nós diríamos, de conflito de interesse, porque a empresa dele, Multilaser, é a fornecedora de computadores, de laptops, tem várias, a questão das APDs que ele não revogou ainda, a questão da falta aula, tem várias questões que ele não resolveu, ele não pode mais ficar no cargo, ele continua tendo contratos com o Estado, isso é inconstitucional, ele está agredindo a lei, tem várias denúncias contra ele, o Vigiar e Punir, que é essa portaria que ele baixou, obrigando o diretor a fiscalizar os professores em sala de aula. Então ele tem que cair, por isso que o lema aqui é Fora Feder. Entendi. Tá bom? Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Arthur, do Educadores pelo Socialismo e da esquerda marxista. E eu queria saber qual a importância que a organização de vocês vê de estar construindo a luta dos professores em meio a tanto ataque diferente, né, na educação, desde invasão da privacidade de professor e aluno no celular, até fiscalizando aula de professor, conflito de interesses aí provável, né, entre material didático aí do Feder, secretário da Educação, cortes de investimento, enfim, vários absurdos. E nesse contexto, essa luta está correspondendo à gravidade dos ataques? Vocês acham, qual é o caminho de luta que vocês acham que deve ser tomado para de fato melhorar a educação e vencer o Tarcísio? Bom, boa tarde aos ouvintes. Olha, é fundamental a gente combater pela revogação do novo ensino médio, que é a mãe de boa parte dos problemas que a gente está vendo agora nesse momento. Por exemplo, nós estamos vendo um aumento vertiginoso da evasão escolar nos segundos e terceiros anos. Por quê? Porque existe uma aberração chamada itinerários formativos, que no caso do terceiro ano, por exemplo, tirou todas as disciplinas da grade, com exceção de português, matemática, artes e inglês. Todas as outras foram tiradas e substituídas por itinerários formativos. Só é possível acabar com isso combatendo o novo ensino médio. Não existe outra maneira. E é importante deixar claro que se o Renato Feder cair, a gente pode comemorar por um dia. Mas não é uma vitória, longe de ser uma vitória definitiva. Porque ou a gente combate pela queda do governo Tarcísio, porque não adianta o Tarcísio tirar o Renato Feder e trazer alguém que talvez seja até pior do que ele. Nós precisamos combater contra o governo Tarcísio, pela queda do governo Tarcísio. Isso só é possível com a mobilização conjunta de todos os professores envolvidos nas greves, ou que poderiam estar envolvidos nas greves. Por exemplo, os professores da ETEC estão em greve no momento. Os professores da PUESP estão quase que clamando por uma greve, porque se você for nas escolas estaduais agora, você vai ver em qualquer horário, você vai ver uns 10, 15 professores na sala dos professores ali largados, sem fazer nada. Por quê? Porque outra aberração que surgiu, a tal da nova carreira, invenção do governo Dória, é o tal do APD, que é um horário de trabalho, entre aspas, que o governo obriga o professor a ficar na escola fora do período, sem uma atividade definitiva, sem um espaço em que ele possa trabalhar. Então, nós precisamos unir todas as categorias de professores para fazer uma grande mobilização, arrastar a sociedade junto conosco, a começar pelos alunos. E os alunos têm disposição de brigar, eles deixaram isso claro naquele ato que eles fizeram lá na Avenida Paulista, pela revogação do novo ensino médio. Eles têm disposição. Basta que quem dirige dê a instrução certa e adote as táticas certas. Para concluir, esse ato hoje está bem esvaziado, que foi marcado no horário inadequado, 16 horas, sem paralisação. Então os professores estão trabalhando nesse momento, a maior parte deles. E outro detalhe, qual é a proposta desse ato? Fazer um abraço, como eles chamam. É fazer um cordão humano em torno do prédio da Secretaria de Educação, de maneira a abraçar a educação pública. Isso é risível, isso é uma desmoralização pública do movimento. Então é preciso que nós tenhamos uma direção com disposição de lutar e com as propostas certas e com as táticas certas. Isso que é necessário para combater. É isso? Eu estou aqui com o Odilon, conselheiro estadual e regional em Santo André, na PUESP, né?
professor do MRT e do nossa classe Educação. E eu queria saber para vocês, né, do MRT, qual que é a importância de estar construindo esse ato aqui hoje, no meio de tanto ataque que a educação tem sofrido, né? E vocês mais pela perspectiva aí do Sindicato dos Professores, da POSP, qual é a importância de estar construindo a luta e qual é o balanço que vocês fazem de como está esse processo de luta? Ele está à altura desse monte de ataque ou vocês acham que o caminho da mobilização tem que ser outro para de fato vencer os ataques do Tarcísio? Então, boa tarde, né? Pois bem, né? Esse ato aqui, infelizmente, ele não está à altura, né, do que pede tanto a nossa classe enquanto professores estaduais, né, mas também os professores da FATEC, né, DETEC, que estão em greve, né, certo? E estão sendo atingidos pelos mesmos ataques, né, que são colocados a nós, professores estaduais, né? Mas a gente percebe que não é um ato que foi construído a partir da base, né? Não é um ato que foi chamado de escola em escola, né, colocado pelos professores, né? Essa grande alavanche, né, de ataques aí que estamos aí desde o início do ano, né? E uma maneira assim que a gente percebe que esse ato poderia, né, ser diferenciado é justamente unir não só as categorias dos professores, né, mas também dos secundaristas, né? Eles fizeram aí uma grande atitude aí no primeiro semestre, né? A gente percebe que foi devido a esse levante que eles fizeram no início do semestre que o governo federal chegou ao ponto de suspender, né, suspendeu o novo ensino médio, né? Porém, né, ele continuou com esse programa, né? Ele não foi revogado, né, e sim suspenso. Acho que por hora só, isso. Beleza. Eu estou aqui com a Lorena, da CST, do Educação em Combate, parte da oposição combativa, né, dentro da POSP. E eu queria saber o que a CST está achando dessa construção de luta em meio a tanto ataque, né, tanto tipo de ataque diferente do último período, principalmente do governo Tarcísio, né, mas também aí acumulando o ataque do ensino médio, novos ataques como invasão de privacidade de professor e aluno no celular, né, até. Então, cortes de investimento, enfim. Qual é o balanço que vocês fazem desse processo de luta e o que vocês acham que deve ser feito para melhorar, para de fato os ataques do Tarcísio serem vencidos e para a educação de fato ter melhorias? Não, de fato a gente vem de um processo bem intenso de ataques à educação pública. Isso desde o governo Dória, com o secretário Rocieli. Existe um projeto de desmonte completo do que é a educação pública e do que é o serviço público do professor. E o Tarcísio, ele representa a continuidade desse projeto, e quando ele coloca o Renato Feder, que fez todo tipo de absurdo lá no Paraná, para chefiar a secretaria, e sendo aí um dos secretários até então, um dos principais nomes, né, aí do governo, chegou aí na secretaria com toda a pompa, que já tinha sido secretário lá no Paraná, mas que é um empresário. A gente vê que os ataques se intensificaram muito. Então, vem desde o processo de atribuição no começo do ano, fechamento de várias centenas de salas de aula pelas escolas do estado inteiro. Combinado com isso, um duro ataque aos professores que têm que cumprir a APD, a tal das APDs, nas unidades escolares, né, que é fazer planejamento de aula e tudo mais, não pode fazer mais em casa, tem que fazer na escola. E acontece que muitos professores têm uma jornada de 44 horas dentro da escola, e que é extremamente desgastante, porque a escola tem uma dinâmica que é diferente da maioria dos locais de trabalho, né? Então desgasta muito a categoria, e sem contar que está num contexto aí muito amplo de desmonte mesmo do serviço público, tanto é que mais da metade da categoria não é servidor público, tem contrato temporário e contrato precarizado, que são os categoria O.
E a gente vê com muito pesar que o maior sindicato, que é a força que a gente pode contar, é o nosso sindicato. Durante este ano, a gente está na segunda semana de agosto. Com todo esse contexto, não tenha chamado sequer uma única assembleia para a categoria debater quais são os próximos passos, tirar um calendário de lutas, especialmente nesse momento que o secretário está com a corda do pescoço. A nossa categoria tem que entrar em cena e, infelizmente, o sindicato não tem sido essa força de apoio, esse impulsionador para que a gente coloque as nossas pautas. Não tem sido, né? E chamou um ato hoje sem fazer desse ato uma assembleia. Isso é assim, é completamente sem sentido pra gente, é completamente sem sentido. Na convocação do ato não chama o Fora Peder, então isso é muito grave. Por que não está chamando o Fora Peder, né? E a gente sabe que de fundo existe aí uma política de pacto com o governo bolsonarista do Tarcísio. Chama um ato também que não foi amplamente convocado. E a gente vê que isso tem que mudar, né? A PUESP tem que mudar essa política de bom convívio aí com o governo bolsonarista, que não é nosso aliado, é nosso inimigo, tem demonstrado isso. E tem que convocar a categoria, porque senão vai ser ataque atrás de ataque, né? Agora, as últimas resoluções é de diretor ter que assistir a aula, fazer observação de aula do professor, a saída, a retirada do Plano Nacional de Livros Didáticos para fazer uma apostila que vem, assim, de forma totalmente autoritária, de cima para baixo, sem debater com os professores. Então, o governo está atacando muito a educação, está errando muito, mas infelizmente o nosso sindicato também está errando quando não aposta na mobilização da nossa categoria. Entendi. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Flávia, do PSTU, coordenadora regional da Subsede Lapa, na PUESP, e da Reviravolta na Educação também. E eu queria saber qual a importância que vocês veem desse ato de hoje no contexto de tanto ataque tão pesado, principalmente aí do governo Tarcísio. Vocês acham que essa mobilização aí está à altura do tanto de ataque diferente que está acontecendo, desde invadir privacidade aí de professor e aluno no celular, corte de gastos, né, que já é clássico, né, gastos entre aspas, né, de investimento em educação, enfim, o novo ensino médio continua aí também, né, ajudando a precarizar, enfim, tem um monte de ataque. E como vocês acham que está sendo conduzida essa luta e como vocês acham que ela deveria ser conduzida para de fato vencer esses ataques? E se quiser dar um destaque aí para algum ponto em especial da luta. Não, acho que primeiro ressaltar que a situação realmente é muito grave, porque hoje a gente tem o secretário da Educação que está usando a pasta para lucrar diretamente com a empresa dele através da venda de computadores, tablets, que comprou livro digital sem licitação, como apareceu essa semana, que recusou os livros didáticos. E o problema dos livros didáticos é que isso interfere diretamente na liberdade de cátedra do professor, que pode escolher o material segundo a necessidade e a realidade do seu aluno. Então isso é muito importante, que o professor tenha a oportunidade de escolher o seu material didático. Mas o que o FEDER faz? Ele traz uma apostila virtual, que agora está falando que vai imprimir, é uma bizarrice, porque não é um material que foi feito para imprimir, mas ele está dizendo que vai imprimir, mas a questão é que ele quer uma uniformização, uma padronização dessas aulas no estado todo, independente da realidade. Então não tem nenhuma preocupação realmente com o aluno, né? E com a relação professor-aluno. Ele quer padronizar numa apostila empobrecida, que é de qualidade extremamente duvidosa, que foi feita de uma hora para outra, não passou por nenhuma análise de qualidade, e ainda está aplicando uma política de vigilância que obriga os diretores e coordenadores a entrarem na sala de aula para ver se o professor realmente está seguindo a apostila do governo, né? Inclusive tem denúncia já de professores que estão sendo ameaçados de tomar advertência porque não querem usar o material do governo, que é contra, assim, simplesmente a Constituição Federal, né? Uma coisa absurda.
Bom, então, diante de tanta gravidade, chip instalado automaticamente, sem autorização pelos professores e estudantes e tal, já passou da hora de cair esse secretário, certo? Por que ele não cai? Por 2 motivos. Primeiro que o Tarcísio, governador, que colocou ele lá, está segurando ele lá. E está dizendo que vai manter ele lá, mesmo sabendo de todas essas denúncias, obviamente. Depois, porque as direções do movimento, como é o caso da PUESP aqui, está fazendo de tudo para não possibilitar que tenha um movimento forte contra o Tarcísio, porque isso pode esbarrar também numa luta contra o novo ensino médio, contra os cortes na educação que vem do governo federal. Então, como a PUESP aqui ela é ligada ao PT, eles estão tentando conter qualquer movimento aqui, mesmo que seja para salvar a pele de um bolsonarista, que é o Tarcísio, e do seu secretário privatista e empresário. Então isso é muito grave, assim, hoje foi uma demonstração do que a burocracia sindical faz, ou melhor, não faz, né, porque está impedindo, não chamou uma assembleia, não chamou paralisação, mal avisou os professores da manifestação, faz um horário de trabalho que os professores vão ter que estar trabalhando e não garante o direito de reposição também para o caso de greve, o que gerou uma desmobilização da categoria. E com isso fica muito difícil derrotar um governo desse, né? Então nós viemos aqui, nós do Reviravolta, exigir que tenha a assembleia da categoria, que a gente construa a paralisação, greve, porque se não for assim, realmente fica muito difícil. Então nós vamos cobrar no sindicato que essa postura da frente ampla, né, do acordo de todos eles aí, inclusive com o bolsonarismo, é o que aprofunda os ataques à educação e à classe trabalhadora. Nós acreditamos que esse é um caminho que não deve ser seguido, muito pelo contrário, estamos defendendo que os sindicatos tenham independência política, independência de classe e frente a qualquer governo. Entendi. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Poliana, que é codeputada estadual do Movimento Pretas e também diretora aí na PUESP também. Eu queria saber como você está vendo essa mobilização aqui contra tanto ataque que está acontecendo na educação do estado de São Paulo. Tarcísio invadindo o celular da comunidade escolar, corte de investimento, querendo não dar livro didático, todo tipo de absurdo acontecendo, né? E qual o contexto dessa mobilização, então? Você acha que esse tipo de mobilização basta ou a luta para vencer esses ataques precisa ir além? Precisa articular, por exemplo, com a institucionalidade da Assembleia Legislativa, com movimentos sociais na rua? Qual o caminho para, de fato, vencer esse monte de ataque aí que veio todo de uma vez, praticamente? Então, nós fazemos, primeiro, boa tarde, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Além de estar no mandato de codeputada, também faço parte da PUESP como diretora de política sindical, e nós fazemos uma análise diante de todos os acontecimentos que chegou a hora, ou melhor, já passou da hora de nós irmos para a rua, nos mobilizar, conversar com as pessoas na escola, com a comunidade escolar, professores, porque a luta parlamentar, ela é um caminho, mas ela não consegue atingir todas as demandas, que a educação vem sofrendo, porque são muitos cortes, são muitas perdas de direito, tem a questão também dos livros, Então chegou uma hora que está afetando principalmente os nossos estudantes, porque a partir do momento que eu tiro os livros didáticos da sala de aula, eu estou tirando um caminho educacional, um suporte pedagógico muito importante, que são os livros didáticos. Então, nós entendemos que é necessário as manifestações na rua. Esse ato aqui é muito importante, representa um grande passo para a gente encontrar novamente, a gente se fortalecer, para que a gente consiga vencer todas essas batalhas que não são poucas. Beleza. Eu tô aqui com o Sininho, membro da Frente Independente de Luta, e eu queria saber o que vocês estão achando aí dessa construção desse ato aqui hoje, pela educação, ato de professores, considerando que aparentemente não teve paralisação aí em algumas escolas, Então, acho que tem várias questões aí com relação a esse ato de hoje e qual a importância de apoiar a luta dos professores aí,
né? Com tanto ataque acontecendo. E também, se vocês quiserem falar aí sobre as lutas que vocês têm passado aí nas escolas de vocês, fica à vontade. Bom, realmente esse ato marca a revolta de muitos professores com tudo que vem acontecendo, com a invasão que a SEDUC está fazendo com eles, não só nas escolas, mas fora delas também. A invasão digital que está acontecendo, de mandar diretor vir vigiar aluno durante a aula, de mandar vir gente supervisionar a gestão deles, duvidando totalmente da capacidade dos professores e impondo um novo material totalmente desrespeitoso com o que os professores se formam para ensinar. A gente não precisa de slide, o professor vai se sentir sufocado com os slides realmente, porque o material digital que está sendo imposto é totalmente excludente e fragmentado. Ele não tem aprofundamento e os professores estão sendo obrigados a lecionar do jeito que o Estado quer. E estão sendo vigiados para que isso ocorra, o que é realmente revoltante para um funcionário público, já que a maioria também se dedica tanto à escola e realmente vem para tentar mudar essa estrutura. Sobre as perseguições recentes e tudo que vem acontecendo, é realmente muito difícil, porque os diretores e a instituição em si, da própria SEDUC, está impondo aos estudantes e professores um tipo de punição por nossa resistência a todos esses regimes, a todas essas imposições realmente que eles estão fazendo nas escolas públicas. Os estudantes se revoltam, os professores se revoltam, e como que o Estado está respondendo? Da forma mais antidemocrática possível, mandando o professor brigar com o aluno, mandando o diretor vir perseguir aluno, separando o aluno por rendimento. Tudo isso é inaceitável, tudo isso é inadmissível em uma escola pública realmente. E a gente vai continuar resistindo. A nossa resposta a toda a censura que estamos sofrendo é vir para a rua e mostrar que a gente não vai se calar. E que se a direção ou a SEDUC está realmente zangada com a revolta dos alunos, eles que se preparem, porque está por vir nesse segundo semestre uma revolta muito mais forte que eles mesmos causaram. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Paulo Gabeira, conselheiro estadual da POESP, pela oposição combativa, a chapa 2 aí das últimas eleições. E eu queria saber qual a importância que vocês veem na chapa 2 de estar aqui construindo esse tipo de mobilização em meio a tanto ataque, né, do governo estadual aí, principalmente. Invasão de privacidade de professor e aluno instalando aplicativo no celular deles sem autorização, e também querendo não imprimir livro didático, contrato suspeito aí com o secretário da educação, com a empresa dele, né? Corte de investimento, enfim, vários ataques acontecendo ao mesmo tempo, bem graves, né? Então, qual é o posicionamento aí da oposição combativa sobre como essa luta está sendo feita? E qual é o caminho de luta que vocês acham que é o adequado para, de fato, vencer esses ataques e melhorar a educação para professor, aluno, para a comunidade escolar? Muito bem. São tantas questões, né, levantadas numa só. O que eu quero dizer é o seguinte: eu sempre fui da oposição, né, no sindicato, na POESP, e isso há 30 anos ou mais, 35 anos para ser preciso. E o que eu quero dizer é o seguinte, que nós temos uma tarefa que o sindicato ele tem que ter, acima de tudo, autonomia. Isso aí é uma coisa que para nós é uma insígnia, ou consigna, como a gente costuma dizer, que é a autonomia sindical. E o fato de um sindicato do porte que é a POESP ela tem associados, mais de 160 mil filiados, é o maior sindicato da América Latina, né? E esse corpo de tamanho fez com que as direções, desde aqueles 35 anos para cá, fosse cada vez mais tomando um corpo de uma máquina sindical que veio se burocratizando-se, entende?
Ou seja, quando eu falo isso, é que se afasta da base que nós chamamos do chão das escolas, entende? E nós sempre tivemos uma proposta de sempre manter a força na base, que é as escolas, que é o chão de escolas. E isso nós continuamos fazendo com muita dificuldade, já que, como eu disse, as direções do sindicato, ela tem cada vez mais tendo posições do ponto de vista de perpetuação no poder e às vezes fazendo até dialogando até com pessoas do poder jurídico ou do poder público que atrapalham o avanço, né, do fortalecimento do sindicato enquanto autônomo, tá? Isso do ponto de vista estrutural do sindicato. Do ponto de vista da proposta que nós temos em relação aos enfrentamentos de governos, ele vem, por exemplo, desde a instalação, até antes, governo Quercia e Fleury, mas destacadamente do governo do PSDB, Mário Covas, depois veio o Alckmin, enfim, e que acabou culminando agora com essa coisa que é catastrófica da eleição do Tarcísio de Freitas, que a gente chama como um governador estrangeiro, porque não conhece absolutamente nada, mas que colou como sendo um governador bolsonarista, ou seja, ele é governador porque ele apoia o Bolsonaro e etc e tal, e ele cacifou-se, ganhou, entendeu, votos de Bolsonaro para ser eleito. As medidas que o governo do estado tem tomado é de maneira absolutamente inconstitucional no nosso ponto de vista, porque fere princípios e direitos, né? No caso, por exemplo, dos aplicativos, é absolutamente inconstitucional, né? Qualquer levantamento jurídico e ação, ele perde. É tanto que recuaram desse procedimento. A outra questão é o avanço dessa digitalização dos livros digitais, não é? Desse controle digital nas escolas, sem ter quase nada de estrutura que possa possibilitar instalação digital nas escolas. A maioria das escolas não tem computador, alunos não têm os notebooks individuais, né? Quer dizer, tudo isso é uma maneira orientada, e aí sim, pela gestão, de privatizar, de fazer parcerias, entendeu? Com aquilo que é público, que é aquilo que tem que ser gratuito, portanto, que é a educação, tá certo? E de qualidade. E eles vêm cada vez mais tirando a qualidade, deixando a escola pública, tá? De uma situação de penúria com objetivos futuros de privatização. Essa é a lógica deles. E é uma lógica que não é de hoje não, ela vem do FHC, do neoliberalismo, do consenso de Washington, entendeu? Onde colocou a escola, para você ter uma ideia, o ministro da Educação do FHC era o Paulo Renato, que tinha sido reitor da Unicamp, certo? E que a primeira ação que eles tiveram, pública e de entrevista, dizia o seguinte: a escola é para receber, incluir, e não colocou a questão da qualidade, entende? Você enche a escola e não tem qualidade? Ora, entende o que eu quero dizer? Então foi se deteriorando a educação pública. E nós estamos na situação hoje como nós nos encontramos. Só que, como diz assim, é que nem cana, né? A cana, ela pode entortar, mas não quebra. E o nosso princípio é esse, entendeu? De não esmorecer, não quebrar, sempre resistir. E é isso que nós estamos fazendo. A proposta da oposição sempre foi essa, né? Tempos a gente era forte, enfraqueceu, agora nessas eleições enfraqueceu pra caramba, porque muitas lideranças que eram oposição passaram a compor a chapa da situação por interesses óbvios de cargos, etc., né? Ficou um grupo menor na oposição alternativa, que era a alternativa e agora a oposição combativa, mas que a gente não se verga, entende? E todos esses ataques que você citou aí,
e que é correto tudo que você colocou, né, dos ataques que nós estamos sofrendo, a gente vai resistir sim, entendeu? Porque entendemos que quando você defende educação de qualidade e quando você defende que o trabalho de um sindicato é na base sempre, na escola, acima de qualquer coisa, não quebra, como a cana, entendeu? Verga, mas não quebra. É isso que eu queria dar esse depoimento. É claro que tem muita coisa para dizer, mas substancialmente é isso. Né? A proposta sindical de qualquer sindicato tem que ter a sua liberdade e tem que ter a sua autonomia perante governos e patrões. Sem isso, pode esquecer. Deu para entender? Deu. Obrigado.